A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A tempo e a fora de tempo, abra sua boca e louve ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta noite. Diga glória a Deus. Já cumprimenta essa pessoa que está do teu lado. Já dê a paz do Senhor aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Já cumprimenta essa pessoa que está atrás de você. Já cumprimenta essa pessoa que está à tua frente. Isso. Mas sai do teu lugar, dá a paz do Senhor Jesus para esse irmão aí. Diga: meu irmão, como é bom você estar aqui hoje, como é bom você ter vindo, glória a Deus. Esse irmão que está sumido, dá aquele abraço apertado. Meu irmão, senti sua falta, fala com ele aí, amém. É nessa união, é nesse espírito, é nesse ambiente, que a bênção do Senhor ela vai sendo liberada sobre nós, amém. Cumprimentou aí? Vamos louvar então? A honra, canta aí, vai. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Você pode cantar de olho fechado, vai. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ao Rei. Eu vou deixar você cantar. Levanta a mãozinha, solta a voz mesmo, vai. A honra. Canta. Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Então aplauda bem forte aí, vai, aplauda bem forte aí. Dá glória a Deus nessa noite. Amém. Eu já quero profetizar sobre a tua vida que aquilo que você não conquistou nessa semana que passou, você vai conquistar nessa semana em nome de Jesus, amém? Aquela porta que não se abriu, aquele negócio que não aconteceu, aquela situação que você não conseguiu resolver, você vai resolver em nome de Jesus, amém? Apenas confie, olha aqui para mim, apenas confie, espera com paciência no Senhor, confia, vira para essa pessoa, tal, prega para ela, fala: meu irmão, confia no Senhor, meu irmão. Amém? Fala para ela, fala para o outro, confia no Senhor, meu irmão. Sendo sério, fala para ele assim, você não é filho de qualquer um não, rapaz. Você é filho do rei, você é filha do rei. Amém? Graças a Deus, tomou posse em nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa. Filho do rei, filha do rei, filhos do pai, precisam aprender a fazer a vontade do pai. Precisam aprender a fazer a vontade do rei. E por que é importante você estar num ambiente como esse, na igreja, na casa do Senhor? Pastor, a igreja salva? Não, é claro que a igreja não salva. A igreja não salva ninguém. Mas quando você está nesse lugar, você tem a oportunidade de com os irmãos louvar a Deus e sentir a presença dEle. Quando você está nesse lugar, você tem a oportunidade de ouvir a palavra. Olha quanta coisa boa você já recebeu aqui hoje, só no momento do louvor. Olha quantas ministrações, quantas palavras. Olha como o Espírito Santo usou o louvor para ministrar o teu coração. Se você não viesse aqui hoje, você não receberia o que você já recebeu até agora. Quem crê que já recebeu bênçãos da paz do Senhor aqui? Eu creio, meu irmão, que enquanto você está aqui com a tua mão levantada, cantando na igreja, os demônios estão caindo por terra lá no teu trabalho. Amém, amados? É sério.
Enquanto você está aqui com as suas mãos levantadas, louvando, você está só cantando, você está só louvando, mas Satanás está caindo por terra lá na tua família, está caindo por terra lá dentro da tua casa, na vida do teu filho, na vida da tua filha, em nome de Jesus, amém, amados? Quando você está aqui, você ouve a palavra, e a palavra, como diz o Salmo, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga, a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o caminho. O que significa a palavra de Deus ser lâmpada para os pés e luz para o caminho? Significa direção. Diga comigo, lâmpada para os pés, luz para o caminho, é direção. Amém? Pastor, eu preciso de uma direção na minha vida profissional, na minha vida familiar. Eu preciso de uma direção na minha vida financeira. Eu preciso de uma direção na minha vida espiritual. Nada melhor do que a palavra de Deus. É melhor do que qualquer conselho. Ainda que você se sentasse com a pessoa mais sábia da terra para te aconselhar, nenhum conselho vale mais do que ouvir a palavra de Deus. Teu coração está aberto? Sim ou não? Você está receptivo hoje? Então pega a palavra de Deus, por favor. Amém? Pega a palavra. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos ler esse texto. Se coloque de pé, por favor. E abra comigo no livro de Jonas. Amém? Jonas capítulo 1. Eu vou te dar descanso. Vou descansar teu dedinho, vai. Pode sentar lá. Meu fiel escudeiro, meu grande amigo. Não parece não, mas eu conheço esse cara aqui há mais de 30 anos, né? Caramba, rapaz. Você sabe que Deus ele me deu o privilégio de só ter amigos de longa data. Tem muita gente aqui que eu conheço há mais de 15, 20, 30. E é uma benção, eu fico feliz por isso. Vamos lá? Livro de Jonas. Capítulo 1. Dá uma olhadinha lá dentro, ver se tem alguém lá na escolinha que não precisa estar. A partir de agora quero pedir você atenção total, não converse, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus bonito aí. Você encontrou? Dá glória a Deus aí. Mas fica tranquilo que se você não encontrar, o Christian vai colocar aqui no Data Show, né, Christian? Vai colocar aí? Está na agulha? Então vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diga assim comigo, Jonas, repita comigo, diga, Jonas pagou para fugir da presença do Senhor. Amém, amados? Jonas pagou para ir o mais longe possível da vontade de Deus. Ele teve um gasto para isso. E às vezes a gente gasta tanto tempo, a gente às vezes gasta tantos recursos, às vezes a gente gasta até mesmo dinheiro, com coisas que não edificam, com coisas que não louvam a Deus, que só nos afastam da presença de Deus, do propósito de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema, o tema dessa mensagem de hoje é um tema muito interessante. Um tema que já está há muito tempo na minha mente, no meu coração, mas aprove a Deus de permitir que a gente trouxesse essa palavra agora. E eu quero orar a Deus aí daqui a pouquinho para pedir ao Senhor que Ele consiga me dar condições de passar para você da mesma forma que eu recebi. Porque se eu conseguir passar da maneira que eu recebi, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu vou ler mais uma vez, amém? Vou ler mais uma vez. Pode ler comigo, vamos lá, vamos ler juntos. Diga comigo, e veio, pode ser melhor, mas com mais alegria, mais força. Vamos lá, diga, e veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Diga bem alto: pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Agora fala bem alto, diga: para longe da presença do Senhor. Glória a Deus. Deus não te quer longe, Deus te quer perto. Deus não te quer distante, Deus te quer junto. Amém? E é por isso que Ele te trouxe aqui, para trazer ao teu coração a palavra que você precisa ouvir. Eu acredito que está aqui nessa noite aquelas pessoas que o Senhor escolheu para trazer essa palavra. Então, meu amado, o teu coração esteja aberto nessa noite. Senta a mão aqui para frente, começa a orar pela minha vida, intercede pela minha vida, pede ao Senhor para usar a nossa boca para falar nesta noite com cada um de nós. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, glorificamos o Teu nome, exaltamos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui em mais um domingo, Senhor, te adorando, louvando ao seu nome, sendo ministrados através do louvor, através das canções, das ministrações, vindas da boca de cada ministro, Senhor. Mas agora é o momento de ouvirmos a Tua palavra que é lâmpada, a Tua palavra que é luz para o caminho, a Tua palavra que é direção. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos direcione, para fazermos não aquilo que queremos, mas sim a Tua vontade, porque ela sim é boa, perfeita e agradável para nós. Fala conosco, Senhor, nesta noite, ministra o nosso coração, que esta palavra seja o alimento para essa semana, a fim de que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que fizermos, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Jesus, dá glória a Deus, dá graças a Deus, e aplauda mais uma vez aí bem forte a Jesus. Toda a honra seja dada ao Senhor. Senta por favor no teu lugar a partir de agora, como a gente sempre costuma falar. Procure não conversar, procure não se levantar, não se distraia, apenas olhe para cá, olhe para mim e preste toda a atenção. Queridos, se nós não conhecêssemos as Escrituras, se nós não conhecêssemos a palavra, se não soubéssemos quem foi Jonas, e sem nenhum conhecimento, se a gente pegasse esse versículo 3 e lêssemos, qual seria a nossa primeira impressão, ou qual seria a definição que nós teríamos acerca de Jonas? Imagine que você não conhece a Bíblia, que você não conhece a palavra, que você não conhece as histórias, e de repente você lê esse texto que a gente acabou de ler. O que você pensaria deste personagem chamado Jonas? Eu, particularmente eu, acharia que Jonas era alguém que estava desesperado para fugir de Deus. Lendo assim de cara, a primeira impressão que a gente tem é essa. Se nós lêssemos e nos baseássemos apenas no versículo 3, de uma maneira isolada, nós diríamos que Jonas era alguém tão contrário. Nós diríamos que Jonas era alguém tão avesso à vontade de Deus, a ponto dele estar disposto a fazer qualquer coisa para não ter nenhum contato com Deus. Essa é a impressão que, de uma maneira leiga, a gente tem desse texto. Só que conhecendo esse texto, conhecendo a história, sabendo quem Jonas foi, e principalmente sabendo a quem Jonas servia, nós percebemos que o grande problema aqui não era Deus. O problema de Jonas não foi com Deus, mas o problema de Jonas estava sendo a responsabilidade que em Deus Jonas passaria a ter. O problema de Jonas não era fugir de Deus, mas o problema dele era fugir do chamado.
O problema dele não era correr de Deus, mas ele queria fugir do propósito de Deus. Porque apesar de ser um profeta de Deus, tudo que ele menos queria nesse momento era servi-lo. Essa é a verdade. Ele era um profeta de Deus, mas tudo que ele queria nessa hora era não ser profeta. Tudo que ele menos queria nesse momento era obedecer a Deus. Quinta-feira nós pregamos uma palavra aqui, e nós dissemos que servir a Deus, dentre outras coisas, é ter responsabilidade. Você pode repetir isso? Diga, servir a Deus. Diga bem alto, diga, servir a Deus é assumir responsabilidades. E quando eu falo assumir responsabilidade, não é só assumir responsabilidade quando você se torna um obreiro, ou quando você se torna um intercessor, ou um levita, não. Você pode não ter cargos na igreja, mas somente o fato de você entregar a sua vida para Jesus, somente o fato de você receber sobre si a cobertura do sangue de Jesus, já traz sobre a sua vida uma responsabilidade com Deus. Então, servir a Deus, entregar a nossa vida para Deus, ser chamado por Deus, é assumir responsabilidades. E o problema do Jonas era querer fugir da responsabilidade implicada pelo seu chamado. Ele tinha um chamado, o Senhor o chamou, mas ele queria fugir dessa responsabilidade, a ponto, olha que doideira, a ponto dele se sacrificar física e financeiramente, pagando do seu próprio bolso uma viagem de navio que o levasse para o lugar mais distante possível de onde Deus queria que ele estivesse. Tanto Jonas não queria responsabilidade, tanto Jonas queria fugir, que ele vai física e financeiramente pagar, financiar uma viagem que o levasse para mais distante do Senhor possível. Tudo isso por quê? Não por causa de Deus. Diga comigo, não por causa de Deus, mas por causa da responsabilidade. Assim como hoje você pagar uma passagem de navio, não é fácil andar de navio hoje, uma passagem de navio é cara. Agora imagine naquela época, era muito mais cara ainda. Mas você viu no texto aqui, Jonas ele vai pagar. Tudo que ele mais queria nesse momento, não era fugir de Deus, mas ele queria fugir do chão, ele queria fugir daquela missão. E muitas das vezes a gente age assim, amados. Muitas das vezes a gente faz de tudo para fugir do chamado de Deus. A gente dá desculpas, a gente arruma pretextos. Apesar de Deus ter nos chamado, nos escolhido e ter nos delegado algo, apesar de Deus ter colocado algo nas nossas mãos e algo na nossa vida, quantos de nós não temos bancado do nosso bolso viagens, situações que nos afastem cada vez mais do propósito? Quantos de nós não estamos fazendo exatamente como Jonas? E volto a dizer, o problema não era Deus. O problema era o chamado. Um outro detalhe é que ele queria tanto isso, ele queria tanto fugir, ele queria tanto sair correndo do propósito, que quando ele entra no navio, ele vai se esconder no lugar mais inacessível, mais desconfortável e menos frequentado do navio. Para pensar, se eu pago uma passagem de navio, se eu pago uma viagem de cruzeiro, cara, eu quero ir lá em cima. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Eu quero ir lá, né, que nem no Titanic, pegando vento no rosto assim, abrindo os braços e tirando aquela onda. Mas Jonas, ele vai pagar uma passagem de navio e sabe para onde ele vai? Ele não vai ficar lá em cima. Como é que é o nome lá, pai? Você que é marinheiro. Ele não vai ficar lá no convés, não. Eu quero ir no convés. Você pode dar glória a Deus aí, amado? E tu vai comigo também, em nome de Jesus. Nós vamos juntar no convés lá, navio do MAP. Pode dar glória a Deus aí? Ó, já está tudo madeirado, já, de madeira, ó, já estamos no navio. Você pode dar glória a Deus aí? Mas em vez de ir no convés, ele vai pagar, presta atenção,
ele vai pagar uma passagem de navio para ir no pior lugar, no lugar menos frequentado. Por que ele vai fazer isso? Para que ninguém o visse, para que ninguém o achasse. Uma vez que o versículo 3 diz que Jonas, ele pagou a passagem, amado, ele não precisaria viajar no porão. Ele não era um clandestino naquele navio. Ele era um fugitivo de Deus. Glória a Deus, amado. Ele era um fugitivo de Deus, mas naquele navio, ele não era um clandestino. Ele podia estar ali. Mas qual era a questão? A questão é que ele não queria ser visto. Ele queria passar desapercebido. Ele era um servo de Deus, ele era um profeta de Deus, mas ele queria passar desapercebido, escondido das pessoas. E quantos de nós não temos feito a mesma coisa? Conforme Deus foi me dando essa palavra, meu querido, como Deus foi falando comigo, acerca de nós que muitas das vezes agimos da mesma forma. Quando o peso da responsabilidade de servir a Deus começa, a doer nos nossos ombros, porque quando a gente entrega a vida para Jesus é só maravilha. A gente vem quebrado, a gente vem escangalhado, a gente vem cheio de problema. Aí o Senhor vai consertando, o Senhor vai ajeitando. É uma maravilha quando a gente chega na igreja. Mas depois que a gente está de pé, depois que a vida está restaurada, começam a vir os problemas, começam a vir as perseguições, começam a vir as lutas. E quando as lutas começam a vir, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Amado, se você bate com o carro, se você fica doente, se acontece um problema na tua vida, a primeira coisa que você pensa, não é você deixar de trabalhar, não é você deixar de comer. Qual é a primeira coisa que você pensa? Vou parar de ir na igreja. É ou não é verdade? Sim ou não, amado? Você passa por uma luta, você passa por um problema, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou parar de ir na igreja. Por quê, amado? Porque a luta é grande para quem serve a Deus. Pastor, mas por que a gente passa por tanta luta, pastor? Pô, na época que eu não conhecia Jesus, na época que eu estava no mundo, parece que a minha vida era mais tranquila. Pastor, sabe qual a impressão que eu tenho? Que quando eu era do mundão lá, que eu estava lá nos pagodes da vida, que eu estava lá na vida perdida, as coisas eram mais fáceis, as coisas eram mais tranquilas, mas parece que depois que eu vim para Jesus, tudo ficou complicado. Por quê, meu amado? Está explicado. Sabe por que tudo ficou complicado? Porque agora você serve ao Deus vivo e todo-poderoso, e o inferno se levanta contra a vida daquele que busca. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas ainda que ele venha por um caminho contra você, a palavra de Deus diz que por 7 caminhos eles fugirão de vós, porque Deus é contigo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. É difícil, mas Deus honra. Diga comigo, é difícil, mas Deus honra. Mas a gente não quer sentir esse peso. A gente não quer passar pela... A gente sabe que se a gente for para a cova, o fogo não vai queimar, porque Deus vai ser conosco. Mas a gente não quer ir para a cova. Esse é o problema, né? A gente não quer ir para a fornalha, melhor dizendo. A gente sabe que se a gente for jogado na cova, o leão não vai comer, não vai nos destruir, Deus vai ser conosco. Mas a gente não quer ir para a cova, mesmo sabendo que Deus vai estar lá. A gente não quer passar pelas lutas. A gente não quer viver os desgastes. A gente não quer passar pelos processos. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? A questão é que Jonas queria estar escondidinho. Ele queria passar desapercebido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O problema é que assim como é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte, essas palavras foram ditas por Jesus. Assim como é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim como é impossível acender a candeia e escondê-la debaixo do alqueire, é impossível, abra os teus ouvidos e ouça o que eu vou dizer agora, é impossível para alguém que carrega o destino dos outros se esconder da presença de Deus. É impossível para um homem, é impossível para uma mulher que carrega o destino de outras pessoas em sua vida, é impossível para essa pessoa se esconder de Deus. Traduzindo, é impossível para aquele que foi chamado fugir da responsabilidade. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Não dá para fugir.
Pelo contrário, quanto mais você foge, mais a coisa fica difícil. Só que o Jonas não sabia disso. Jonas não sabia disso. É impossível me esconder tanto de Deus quanto daquilo que Ele tem na minha vida. No Salmo 139, gostaria que você abrisse lá, abra comigo. Salmo de número 139, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 139, no versículo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 7, vai? Onde o salmista ele começa a questionar, a perguntar. Salmo 139, versículo de número 10, diz assim a palavra, versículo 7. Salmo 139, verso 7, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele está dizendo, para onde eu vou? Para onde eu posso me esconder de ti? Para onde eu posso fugir de ti? E aí o versículo 8: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, se eu disser não, as trevas vão me esconder, então a noite será luz à roda de mim, pois nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Você sabe o que o salmista está dizendo? Não há lugar para se esconder de Deus. Olha aqui para mim. Não dá para você ficar fugindo daquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Não tem para onde fugir de Deus. Porque toda e qualquer tentativa de fugirmos dele, sabe o que vai fazer? Só vai se reverter em problemas. Quanto mais a gente foge de Deus, quanto mais a gente foge do chamado de Deus, mais problemas a gente acumula. Amado, se você pegar o Jonas, você vai ver que quanto mais Jonas tentou fugir, quanto mais Jonas tentou se afastar, mais problemas desnecessários ele acabou gerando, e não era o diabo. Às vezes a gente está culpando o diabo por coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas na verdade não é o diabo, sou eu, que quando quero fugir do propósito de Deus, quando quero fugir da vontade de Deus, quando eu digo não, eu quero fazer a minha vontade, isso aqui eu não quero, quando eu estou fugindo do propósito de Deus, eu estou gerando problemas na minha vida que eu coloco na conta do diabo, mas na verdade são as minhas escolhas. A gente diz que é o diabo que está se levantando, a gente diz que é o diabo que está irado, a gente diz que o inimigo é que está... Não, amados, não é o diabo que está se levantando, é você que muitas das vezes está virando as costas para o chamado. Não é o diabo se levantando, é você que muitas das vezes está virando as costas para o propósito de Deus na tua vida. Deus te chamou não é para ficar sentado nessa cadeira. Deus te chamou para levantar a tua mão, abrir a tua boca e profetizar. Deus te chamou para você levantar a tua mão, abrir a tua boca e clamar, orar, buscar a face dele. Então levanta a tua mão e glorifica a ele nessa noite. Abra a tua boca, porque quando você abre a boca, Deus, ele abre os céus. Diga glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz: não desprezes o dom que há em ti. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Não desprezes. Não desprezes aquilo que Deus te deu. Não desprezes a posição que Deus te colocou. Não desprezes aquilo que o Senhor fez na tua vida. Não rejeites, não desprezes, não fuja. Mas em vez de fugir, viva, diga glória a Deus. Em vez de fugir, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Mas o Jonas, queridos, ele não sabia nada disso. Outra coisa que o Jonas não sabia é que se o pecado provoca a ira de Deus, o arrependimento abre o caminho para a salvação dele. Eu vou repetir. Jonas não sabia que se o pecado provoca a ira de Deus, o arrependimento tem o poder de abrir o caminho
para trazer salvação. Amém? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque a história nos conta que os ninivitas, que eram o povo para quem Deus havia mandado Jonas pregar, os ninivitas, eles eram um povo rico. Porém, grande parte da riqueza dos ninivitas vinha da exploração dos mais pobres. Era aquele povo opressor, era um povo violento. Amém, amados? Os ninivitas, segundo a história, eles eram um povo cruel, sem escrúpulos, egoístas, idólatras, imorais. E todo mundo via isso. Todos sabiam que os homens, as pessoas de Nínive eram más, inclusive o próprio Jonas. Por isso ele não queria ir para lá. Ele não queria ir para lá, ele estava fugindo do propósito, ele estava fugindo do chamado. Por quê? Porque ele sabia quem era aquele povo. Ele fez um pré-julgamento daquelas pessoas. Jonas julgava que aquelas pessoas não eram dignas da palavra, da salvação, da graça de Deus. Só que o que Jonas não via, e o que ninguém via, é que por baixo da capa de pecado que havia sobre os homens, sobre as pessoas de Nínive, por debaixo daqueles corações duros, por detrás daqueles corações duros, havia em Nínive um povo que tinha um coração predisposto a se arrepender. Jonas não tinha como saber isso, porque só Deus é aquele que sonda os corações. Jonas não tinha como saber disso, porque somente Deus, ele conhece o profundo e o escondido. Mas o que Jonas não sabia é que havia em Nínive, no coração e na vida daquelas pessoas, uma predisposição a mudar, a se arrepender, se eles tivessem uma oportunidade. Haviam pessoas ali predispostas a se arrependerem. Diga, haviam pessoas ali predispostas a se arrependerem. Jonas não sabia que por detrás das aparências havia um povo ali que valia a pena resgatar. E Deus queria resgatar aquelas pessoas. Deus queria usar a vida do Jonas para abençoar aquelas pessoas. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, a Bíblia diz assim: vivo eu, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o pecador, Deus não tem prazer que aquela pessoa perdida, aquela pessoa que está lá fora fazendo tudo errado, Deus não tem prazer na morte daquela pessoa, pelo contrário. Não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Glória a Deus, amados. Deus não quer matar, Deus quer salvar. Deus não quer destruir, Deus quer transformar. Deus não quer apagar, Deus quer avivar, meu querido. E Ele quer usar a tua vida para trazer restauração, para trazer avivamento. Deus quer usar você, diga glória a Deus, para restaurar a tua família, para restaurar a tua casa, para salvar as pessoas ao teu redor. Então levanta a tua mão e glorifica e diga: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Deus não tem prazer que o homem perdido morra, não. Deus, Ele quer que as pessoas se encontrem o caminho. Ele diz na palavra: convertei-vos. Ezequiel 33:11. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E aí Deus pergunta: pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu não quero que a pessoa perdida morra. Eu quero que o perdido se encontre. Eu não quero que aquela pessoa que está com a vida toda torta morra. Eu quero que a vida dela seja restaurada. Mas para o outro ser restaurado, Deus tem que usar alguém. Alguém que não corra do chamado. Alguém que diga para Deus: eis-me aqui. Alguém que diga: Senhor, eu sou a solução. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido. Olhe para mim, preste atenção. A palavra que vai mudar o rumo da sua família,
E eu estou profetizando isso. Você pode levantar a tua mão assim? Levanta a tua mão para receber. A palavra que vai mudar o rumo da tua família, Deus vai colocar na tua boca, meu irmão. Você está pensando que Deus vai usar a minha vida? Você está pensando que Deus vai usar a vida dos pastores? Não. Deus vai usar a tua vida. Deus vai colocar a palavra na tua boca. Deus vai usar você, para que através de você, a tua família e a tua casa se convertam ao Senhor. Você pode aplaudir bem forte a Ele, amado. O profeta que Deus vai usar é você. Diga glória a Deus. A palavra que vai mudar o destino da sua família, marido, mulher, a palavra que vai mudar o destino da tua família, Deus vai entregar para você em nome de Jesus. Você recebe isso aí, amado? Então, queridos, ao invés de ficar murmurando, dizendo: ah, pastor, mas não tem jeito, o senhor está falando isso, mas é porque o senhor não conhece meu marido. O senhor está falando aí que Deus vai usar, que Deus vai me dar, e bababá, mas é porque o senhor não conhece a minha vida, meu irmão. Ao invés de você ficar abrindo a tua boca para murmurar e ficar dizendo que não tem jeito, que o teu caso é perdido, para com isso. Abra a tua boca e profetiza. Profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos secos, porque quando você faz a tua parte em profetizar, Deus faz a parte dele em transformar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Quando você profetiza, Deus age. Aleluias. Quando eu faço a minha parte em profetizar, em abrir a minha boca, em crer na palavra, em me posicionar, Deus faz a parte dele em trazer transformação. Queridos, ao levantar Jonas como profeta, sabe o que Deus fez? Deus colocou nele uma palavra. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Deus colocou em Jonas uma palavra que, além de ser resposta de Deus, iria mudar o destino de uma cidade inteira. Você consegue imaginar, meu irmão, uma pessoa ser usada para mudar uma cidade inteira? Uma pessoa para ser usada para mudar uma região inteira. Quando Deus chamou Jonas para ser profeta, Deus fez isso. Ele colocou em Jonas aquilo que ele queria, para que aquela cidade fosse transformada. Em outras palavras, trocando em miúdos, Jonas seria a solução da condenação de Nínive. Diga comigo assim: Jonas foi chamado para ser solução da condenação de Nínive. Mas para isso, o que Jonas precisaria fazer? O que ele precisaria fazer? Dudu? Hã? Quem falou? Se humilhar. Para ser solução, escute aqui, olhe para cá. Para ser solução, o que a gente precisa fazer? Se humilhar. Em vez de fugir, se posicionar. Em vez de correr, se submeter. Deixar de lado os seus pré-julgamentos, os seus preconceitos, abrir mão das suas convicções, para confiar não nos seus julgamentos, porque Jonas estava julgando aquele povo sem conhecê-lo. Ele teria que abrir mão dos seus julgamentos, para confiar em Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Só que aí, o que a gente leu no texto inicial? O que Jonas vai fazer? Em vez de crer e obedecer, Jonas vai fugir. Só que ao fugir, e foi aqui que Deus ele trouxe o tema da palavra de hoje. Ao fugir, o que aconteceu? Jonas deixou de ser solução para se transformar no problema. Quando é que a gente deixa de ser solução para se tornar problema? É o tema da mensagem de hoje. Foi uma pergunta que Deus me fez. E foi em cima dessa pergunta que Deus foi me dando essa palavra. Quando é que a gente deixa de ser solução para se transformar num problema? Quando a gente deixa de crer, quando a gente deixa de obedecer, e ao invés de se posicionar, quando a gente foge. Jonas, ele vai deixar de ser solução para se transformar num problema. Num problema para ele, primeiramente,
Porque ele vai enfrentar tempestades desnecessárias. Jonas vai passar por um monte de coisa que ele não precisaria passar. Por quê? Porque ele deixou de ser solução para se transformar em problema para ele mesmo. Jonas vai se transformar num problema para ele, porque ele vai passar por um monte de coisa que ele não precisaria passar. Ele vai enfrentar um monte de situações que ele não precisaria ter enfrentado se ele tivesse se posicionado em Deus. Ele vai se transformar num problema para ele. Ele vai se transformar num problema para as pessoas ao redor dele. Porque um monte de gente vai perder bens. Você sabe que o navio onde Jonas vai entrar numa tempestade. As pessoas vão perder os seus bens. Vão jogar um monte de coisas no mar. As pessoas vão quase morrer. Então, de solução, ele vai se transformar num problema para ele. Ele vai se transformar num problema para as pessoas em redor. E o pior de tudo, ele vai se transformar em um problema para o propósito. Porque o que Deus queria fazer com ele, Deus não queria fazer com o outro. Deus queria fazer com ele. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? O que Deus tinha dado para ele, não para o outro. O chamado de Deus não foi para o outro, foi para ele. Então Jonas, de solução, ele vai se transformar num problema para ele. Ele vai se transformar num problema para os outros. E ele vai se transformar num problema para o propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa, não sei os outros, mas eu estou falando de mim. Amados, você sabe por que eu acredito que pessoas são insubstituíveis? Pessoas para mim são insubstituíveis. E por que eu acredito nisso? Porque aquilo que Deus coloca em cada pessoa é único. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: aquilo que Deus me deu. Repete isso bem alto, diga: aquilo que Deus me deu é único, é intransferível. Amém, amados? Olha aqui, aquilo que Deus te deu é único e intransferível. Aquilo que Deus me deu é único e intransferível. Pode uma pessoa fazer as mesmas coisas que você faz. Pode uma pessoa falar as mesmas palavras que você fala, mas não adianta. Ainda assim, ela nunca terá os mesmos resultados que você, porque aquilo que Deus te deu é único e é intransferível. Glória a Deus, amados. Aquilo que você tem na sua vida, aquilo que você carrega com você, é específico para o propósito que Deus tem para a sua vida. Só que quando você deixa de ser usado por Deus, por meio daquilo que Deus te deu, quando você abre mão de ser usado por Deus com aquilo que Ele colocou em você, amados, a solução se torna um problema. E a pergunta que Deus me fez quando nos deu essa palavra, e a pergunta que Deus nos faz nessa noite é: o que você tem sido para você? O que você tem sido para os outros? E o que você tem sido para Deus? Você tem sido solução na vida das pessoas? Ou você tem sido problema na vida das pessoas? Uma palavra para a gente refletir. Uma palavra para a gente pensar. O que eu tenho sido, o que eu tenho feito de bom para a minha própria vida? Com as minhas escolhas e as minhas atitudes. O que eu tenho feito de bom para a vida dos outros? Em que de bênção eu tenho servido para o outro? E para Deus, o que é que eu tenho feito? Quem eu tenho sido? Diga comigo: solução ou problema? Não nos submetermos a Deus, independente da razão, não é o que gera problemas. Como é que é, pastor? Vou repetir. Não nos submetermos a Deus, independente da nossa razão, não é o que gera problemas. Não nos submetermos a Deus faz de nós o problema.
Quem entende o pastor aqui, diga a glória a Deus. Diga assim comigo: quando eu não obedeço, eu não gero problemas, eu me torno o problema. Amém, amados? E a gente tem vários exemplos disso na Bíblia. A Bíblia fala de Saul. Quem foi Saul? Saul foi escolhido rei, escolhido para libertar Israel. Mas o que vai acontecer com Saul? O orgulho, o ciúme vai transformar Saul de libertador em um perseguidor. Vai transformar Saul, um homem que foi cheio do Espírito Santo, a ponto dele profetizar entre os profetas, um homem cheio do Espírito, vai se tornar no final da vida um homem endemoniado. Saul foi chamado para ser o que, a igreja? Mas Saul se tornou mesma coisa Sansão, escolhido para ser o libertador de Israel, com força, com ousadia, separado por Deus, nazireu, mas a sua imprudência levou Sansão, ao invés da honra de Deus, a ruína e a vergonha. Ele vai perder a sua força, ele vai perder o seu propósito, ele vai ficar cego e ele vai morrer, apesar de ter matado muitos inimigos mais na sua morte do que na sua vida. Mas ele vai morrer em desonra. Por quê? Porque de solução, Sansão se tornou um problema. Mesma coisa Judas, chamado para ser discípulo, chamado para andar com Jesus, chamado para cumprir o propósito. Mas o amor de Judas ao dinheiro vai fazer com que, de um homem chamado para seguir, Judas se tornasse um traidor. Judas foi chamado para ser solução, mas ele vai se tornar um problema. Percebe, amados? Deus nos levantou para sermos solução. Olha aqui para mim. Deus te levantou para ser solução na vida das pessoas, na vida da tua família, da tua casa, dos teus amigos. Deus levantou você, e aquilo que Ele colocou em você é para que você seja a solução da tua vida. Pastor, eu preciso encontrar uma solução para os problemas que eu estou vivendo. Meu irmão, a solução está em você. Você pode dar glória a Deus aí, amado? A palavra que Deus já te entregou, a direção que Deus já te deu, o lugar onde Deus já te colocou, o Espírito de Deus que Ele já colocou na tua vida. Você já tem o que você precisa para ser uma bênção. Deus nos levantou para sermos solução nas nossas vidas, na vida das pessoas e no propósito de Deus. Mas quando a gente foge, quando a gente desobedece, quando a gente endurece o nosso coração, a gente deixa de ser a solução para se tornar parte do problema. Por isso, qual é o segredo? O que nós precisamos fazer? Pastor, o que eu preciso fazer então? Para eu deixar de ser problema e me tornar solução e voltar a ser solução. Se ao olhar para a tua vida você diz: pastor, olha, olhando para a minha vida, olhando para as minhas atitudes, olhando para as minhas escolhas, para os meus posicionamentos verdadeiramente, essa palavra é para mim, eu tenho sido mais problema do que solução. Mas o que eu preciso fazer? Deixar de caminhar? Não. Deixar de seguir? Não. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Diga assim comigo: o segredo para ser solução é alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor. Porque quando a gente alinha a nossa vontade à vontade do Senhor, a gente deixa de ser dor e a gente se transforma em cura. Glória a Deus, amados. Deus, Ele quer que você seja cura na vida de muita gente. Você vai ser cura. As palavras que saírem da tua boca vai servir de remédio para a vida de muita gente. Glória a Deus, amados. Amém? Quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente deixa de ser tempestade e a gente passa a ser brisa. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Sabe aquela brisa suave que vem no momento certo, na hora certa, para trazer refrigério? É isso que Deus quer fazer com as tuas palavras. É isso que Deus quer fazer com você. Amém, amados?
Quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente deixa de ser problema para nós, para os outros e para o propósito de Deus na nossa vida. E a gente passa a ser solução. Volto a dizer, Deus te chamou para ser solução. Agora, quantos aqui querem ser solução? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem ser solução? Diga amém. Então vamos fazer uma coisa, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus esta noite. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Amém. Eu quero pedir a você para colocar a tua mão aí no seu lugar mesmo. Você vai fechar os teus olhos. Você vai curvar a sua cabeça. Todos façam isso. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Amém. Reflita.